Olá, meus caros ouvintes do podcast A Sua Verdade. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Felipe Togni e vamos bater aquele papo para desconstruirmos as barreiras que se encontram em nossa vida. Mas antes de irmos para o nosso tema, deixe seu like, aperta o botão da curtida, compartilhe com amigos, familiares e grupos de WhatsApp. Também não se esqueça de apertar o botãozinho vermelho do se inscrever, ok? Então vamos para o que interessa. O tema de hoje do podcast é: você não é sua mente. Talvez muitas pessoas vão indagar: como assim, Togni? Uma coisa é o ser, e outra coisa bem diferente é o ter. E muitas pessoas se confundem e acham que são o que possuem ou o que elas são capazes de fazer. Mas não é assim, minha gente. Nós temos uma mente, não somos ela. Sabe aqueles pensamentos, as imagens que vêm à nossa mente? Aquela voz que fica lá dentro da nossa cabeça? Isso não é você. Ainda bem, né? Muitas pessoas estão aprisionadas dentro da mente delas, achando que elas são aquilo que elas ouvem. Muitas pessoas ficam ouvindo aquela voz interna, fica tendo aqueles pensamentos de vitimismo, de desânimo, de fracasso e acabam achando que elas são aquilo. Mas não, nós devemos entender que nós temos uma mente, nós não somos a mente. A nossa mente é como um enorme baú. Imagine um baú gigante. Dentro desse baú está tudo que nós aprendemos desde a nossa infância, com os nossos pais, professores, religião, cultura, na televisão, com jornais. E tudo isso não é você. Simplesmente são conteúdos que estão em nossa mente. Infelizmente, a maioria das pessoas elas acham que elas são o que está dentro da mente delas. Isso é uma inverdade. Nós devemos compreender que nós somos uma individualidade, nós somos seres únicos. Nós vivemos sociedade, mas nós não somos a sociedade. Então muitas pessoas acabam achando que elas são o que a sociedade fala. Então muitas pessoas acabam sofrendo porque elas não se encaixam dentro dos padrões. Então nós devemos entender que nós somos seres únicos, nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos seres humanos, somos semelhantes uns com os outros, mas nós não somos iguais. Se nós olharmos para o nosso rosto, o nosso olho direito e o nosso olho esquerdo são semelhantes, mas eles não são iguais. Geralmente vamos notar que existe uma diferencinha de milímetros entre eles. E assim é com toda a criação. Então nós devemos respeitar e aceitar a nossa individualidade, ouvir mais a nossa alma. Devemos sim usar a nossa mente, mas com sabedoria. A nossa mente ela tem uma capacidade incrível para nos auxiliar. Porque se não fosse a mente, como nós teríamos tantas criações no mundo? É graças à mente, às ideias concebidas, que surge uma casa, que surge uma televisão, que surge a tecnologia. Então a mente é fabulosa, ela não é a nossa inimiga. Porém, o mau uso dela acaba sendo prejudicial a todos nós. Então, como tudo na vida é necessário adquirir conhecimento, buscar ter o controle para que nós possamos usar da melhor forma possível. Então vamos entender, você não é os pensamentos. Sabe aqueles pensamentos ruins? Você não é esses pensamentos de culpa. Você não é esses pensamentos de angústia, de ansiedade, depressão que está aí dentro de você. Você não é a coitada, você não é a vítima que a sua mente fica falando aí. Olha agora para as suas mãos, de verdade, olha aí as suas mãos. Por acaso você é as suas mãos? Claro que não, você possui mãos, mas você não é suas mãos. É a mesma coisa com a mente, você possui a mente, mas você não é a sua mente. Então eu te pergunto, qual história você tem contado para si mesmo todos os dias? Talvez você não tenha notado, não tenha consciência disso, mas aí dentro da sua cabeça rola com constância muitas conversas. Você sempre está falando com você. Muitas pessoas não percebem isso porque é um gesto automático. Para muitos é quase inconsciente. Mas se você parar para notar o tipo de pensamentos que você tem cultivado, o tipo de conversa que você tem tido aí dentro da sua cabeça, geralmente você está falando do quê? De saúde ou de doença? De problemas ou soluções? De dramas ou esperança? Você tem falado de coisas boas ou de coisas ruins? Positivas ou negativas? Devemos compreender que tudo começa dentro de nós.
Todos nós temos um poder maravilhoso, um poder interno que muitos podem chamar de fé. Infelizmente, boa parte das pessoas colocam a sua fé no negativo. Coloca a sua fé na doença, no perigo, no medo, enfim, tudo que é de ruim ela coloca a fé, ela crê no ruim. Agora, quando é na coisa boa, na coisa positiva, no bem, ela já tem dúvida. Isso é incrível no ser humano. Como eu posso ter tanta fé no ruim e ter pouca fé no bom? Quando muitos de nós professamos uma religião, professamos uma fé religiosa, e mesmo assim eu coloco a minha fé no dia a dia nas coisas ruins. E quando é para encarar o bem, quando é para focar no bem, nas coisas boas, eu duvido. Então nós devemos refletir sobre o nosso mundo interno, sobre tudo aquilo que está ocorrendo dentro da nossa mente. Vamos usar esse poder que temos para o nosso bem. Vamos escolher ficar no bem, porque quando nós escolhemos ficar no bem, nós nos sentimos bem. E como que eu me escolho? Como eu escolho estar no bem? Buscando ter pensamentos bons, palavras boas, sentimentos bons. É assim que eu me coloco no bem. Buscar praticar o bem com constância, começando por mim mesmo. Faça o bem por você primeiro, e depois faça o bem ao próximo. E assim nós vamos crescendo nessa força do bem. Muitas pessoas elas cometem um engano achando que elas serão apenas felizes, só vão estar no bem quando tudo estiver certo, sem problema, quando não tiver doença, quando tudo estiver sossegado. Mas entenda, a ordem é inversa. Primeiro nós devemos buscar a felicidade, buscar estar no bem e as demais coisas nos são acrescentadas. Todo problema ou doença é um espelho em nossa vida. É um caminho para nos levar de volta ao equilíbrio. Porque a essência de toda a criação, de toda a vida, é o equilíbrio. É o equilíbrio entre o verão e o inverno, é o equilíbrio entre a luz do sol e o anoitecer. A vida tem essas oscilações, então é necessário ter equilíbrio. Já pensou se a vida fosse só dia? Ou a vida fosse só noite? Se a vida fosse só verão ou só inverno? Já parou para imaginar como seria? Então nós devemos compreender que, primeiramente, o equilíbrio é fundamental. Segundo, perceber que a nossa percepção, a forma que nós olhamos para a vida é relativa. O mundo é o que é, porém a nossa percepção é relativa. Como assim? Cada pessoa olha para cada situação, olha para cada pessoa de acordo com as suas crenças. É como se cada um de nós usássemos óculos. E esse óculos nos permite enxergar a vida da nossa forma. E são as nossas crenças, são aquilo que nós temos como bagagem, são as nossas vivências, tudo aquilo que nós ouvimos desde a infância dos nossos pais, professores, religião, tudo mais. Tudo aquilo que nós absorvemos é o conjunto de bagagens, são as nossas crenças que nos permite ver como nós vemos hoje. Por isso, nosso julgamento não é uma verdade absoluta. Por exemplo, tem pessoas que elas vão olhar um dia chuvoso, frio, e vão adorar. Porque é a crença dela, a lente que ela usa, o óculos que ela usa, permite ela ver o lado bom do dia chuvoso e frio. Em compensação, haverá pessoas que apenas vão ter encantamento, vão ter prazer nos dias ensolarados e quentes. Quem está certa, quem está errada. Não entra certo ou errado nisso. Perceba, é uma questão que a percepção é relativa. Pessoas que surgem em nosso caminho. Dependendo da forma que eu tenho dentro de mim as crenças, eu vou achar que aquela pessoa é difícil, que aquela pessoa é arrogante, que aquela pessoa é isso e aquilo. Mas dependendo do conteúdo que eu tenho dentro de mim, eu vou conseguir ver. É uma pessoa doente, uma pessoa limitada, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que precisa de oração. Então tudo parte de como eu vejo a vida. Porque infelizmente a maioria de nós não conseguimos ver a realidade como ela é. Então, usando novamente o exemplo do dia chuvoso e do dia frio, do dia chuvoso e do dia ensolarado, o dia é o que é, e ponto. Sempre somos nós que vamos dar o peso para aquilo que nós olhamos e percebemos e sentimos. Podemos pensar até um pouquinho além. Quando nós passamos por uma situação complicada ou alguém nos ofende, perceba que nós
internamente não estamos lidando com a situação e nem com o que a pessoa está falando para nós, mas a nossa luta é lidar com os nossos sentimentos. Por exemplo, fulano está falando mal de mim. Ok. Mas não tem como eu calar a boca do outro. E essa nem é a questão. Mas quando o outro fala mal de mim, surge uma reação dentro de mim, que é uma emoção. Então a gente começa a lutar com essa emoção. Então a verdadeira luta é dentro de nós, não fora de nós. Quando nós passamos por situações complicadas, é a mesma coisa. Claro que nós devemos ter uma ação para tentar contornar, para melhorar aquele contexto, porém a verdadeira luta sempre é dentro. É sempre uma luta dentro de nós, de lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. E seguindo por essa visão, que tudo começa de dentro de nós, vamos percebendo que nós que atraímos pessoas e situações que refletem o que existe dentro de nós. Vamos tentar clarear isso. Muitas pessoas elas vão atrair o que elas temem. Se elas têm medo de um bichinho, de um inseto, geralmente, vira e mexe, ela acaba sempre vendo esse bichinho, esse inseto. Se ela tem medo de uma situação, vira e mexe, parece que aquela situação se aproxima dela. Então tudo aquilo que ela teme é porque está dentro dela. Então como está dentro dela, ela está atraindo aquilo para ela. Então a melhor forma para evitar que essa situação ruim, essa coisa ruim se aproxime dela, é trabalhando internamente. É sempre um trabalho interno, é um trabalho de aceitação, é um trabalho de reflexão, de ressignificar, de dar novos valores dentro de nós, para cessar essas situações, para parar de ficar repetindo situações ruins. Como também tem muitas pessoas que elas vão atrair aquilo que elas renegam dentro delas. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas buscam sufocar a agressividade que existe dentro dela, aquele desejo de controlar tudo e todos, aquele autoritarismo, sabe? E quando elas fazem esse trabalho de renegar, de fingir que não existe isso dentro dela, ou não de buscar compreender o porquê que isso existe, ela acaba atraindo pessoas desse jeito. É muito comum ver umas pessoas que falam, nossa, eu só atraio pessoas no ambiente de trabalho, ou um vizinho que é autoritário, que é agressivo. Eu não entendo por quê. Porque ela renegou aquilo que tem dentro dela. Aí muitas pessoas falam, mas como assim? Como que funciona isso? Eu não estou entendendo. Vamos tentar ser um pouquinho mais claro. Talvez esse exemplo fique mais comum para muitas pessoas. Provavelmente você já viu alguém que teve um pai alcoólatra. E aquela pessoa, ela cresceu repudiando aquilo, falando mal daquilo. Porém, quando ela cresceu, ela caiu no mesmo erro. Acabou caindo na armadilha do alcoolismo. Ou, às vezes, acabou casando com uma pessoa que estava nessa mesma armadilha, sendo igualzinho o pai dela. E por que isso aconteceu? Primeiramente, vamos lembrar que o vício sempre está ligado a uma sensação de desamparo, onde a pessoa usa uma muleta. Ela vai usar a muleta do alcoolismo, do cigarro, das drogas e por aí vai, para tentar sanar aquela sensação de falta que existe dentro dela. Então tem pessoas que sofrem porque foram traídas, ou uma vez ou várias vezes. Então ela acaba sempre sofrendo com isso e tal, e novamente a vida mostrando para ela como um espelho, um reflexo. Então, se você já passou por isso, eu te pergunto, quantas vezes você se traiu? Porque a pessoa que foi traída, ela chora porque foi traída, ela sofre porque foi traída, mas eu te pergunto, e você, quantas vezes se traiu? Então talvez você ouvindo isso vai indagar, como assim? Eu nunca me traí. Será que mesmo que você nunca se traiu? Não se faça de desentendida. Quantas vezes você se traiu? Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Se você não sabe dizer não, você está se traindo. Quantas vezes você se colocou em uma posição que não queria, para se fazer de boazinha e só quebrou a cara? Quantas vezes você deixou que os outros escolhessem sua vida por você? Isso é traição, com você mesmo. Quantas vezes você fez um curso que não queria, seguiu uma profissão que detesta, mutilou sua alma para fazer o que o mundo desejava?
Então quando a gente consegue começar a ter um olhar da vida assim, perceber que o mundo é um reflexo, é um espelho do nosso interno, vamos percebendo que a grande sacada é o seguinte: se surge uma situação de humilhação, de traição, de ofensa, uma pessoa difícil, não estamos anulando a responsabilidade do outro, não. Mas nós também estamos trazendo a nossa responsabilidade. Por quê? Porque quando eu não sou apenas vítima, mas eu também sou responsável, eu tenho poder de mudança. Agora, quando eu sou apenas vítima, eu não tenho mais poder. Se eu não tenho poder, eu não posso fazer nada. E se eu não posso fazer nada, eu vou ficar nessa situação ruim até quando? Então, quando nós percebemos que todos nós temos dois papéis. Temos o papel de responsabilidade e de vítimas ao mesmo tempo. Então, quando surge qualquer pessoa difícil, qualquer situação ruim, primeiramente, eu tenho de olhar dentro de mim. Opa, o que tem aqui dentro de mim que é parecido com isso? O que tem aqui dentro que eu não estou vendo? O que eu estou deixando passar? Então, quando a gente identifica, encontra o que tem dentro da gente, a gente trabalha e para de atrair situações e pessoas. Para que nós não precisamos aprender pela dor. Muitas pessoas falam isso. Boa parte das pessoas, elas não sabem aprender pelo amor, elas aprendem pela dor. Então, quando nós temos esse olhar mais aguçado, nós evitamos passar por tantas dores. Aprendemos a ter mais sabedoria de vida. Então vamos parar de nos lamentar. Vamos parar de simplesmente achar que somos vítimas da vida, vítimas dos outros. Nós não somos apenas vítimas, nós somos também responsáveis. Nós devemos trazer a nossa autorresponsabilidade. E quando nós tomamos consciência disso, nós temos o poder para agir e transformar nossa vida. Ninguém quer ser infeliz, ninguém quer sofrer. Então vamos trabalhar o que precisamos dentro de nós. Então, se tem algo de ruim na tua vida hoje, não olha para fora, olha para dentro. Aprenda a se amar, se aceitar. Aprenda a gostar de você. Aprenda a se dar atenção, se respeitar, ouvir a sua alma. Faça o que te faz bem. Talvez você me diga, mas eu fui humilhada, eu fui maltratada. Fala pra mim de verdade, você se respeita? Sabe os seus limites? Você foi humilhada por causa do seu orgulho, da sua vaidade, achando que é uma heroína, achando que é um herói. Você não nasceu com capa para sair voando por aí não, para salvar o mundo. Acorda pra vida. Onde é que você aprendeu que é bonito ficar se sacrificando? Até imagina onde você aprendeu. Então para de ser rígida com você, de querer salvar tudo e a todos. Por acaso você é Deus? Não, não é. Então nós devemos compreender que nós somos seres humanos, temos nossas limitações, devemos aprender a caminhar com equilíbrio. Equilíbrio, minha gente, é o que está faltando para muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão se matando com cobranças excessivas, se matando de trabalhar e fica adoecendo. Quantas pessoas adoecendo? Muitas pessoas quando ouvem isso falam, mas eu preciso me cobrar, eu preciso fazer isso, eu preciso me sacrificar, eu preciso... Seja sincero com você. Você não acha que precisa fazer tudo isso, carregar esse mundo nas costas, ser uma guerreira, um guerreiro trabalhador, ser o perfeito em tudo, simplesmente porque você é uma boa pessoa? Claro, você é uma boa pessoa, mas você faz tudo isso porque você busca consideração. Você deseja ser vista, notada, respeitada. Mas não é por aí. Primeiramente, nós que devemos nos considerar, é nós que devemos nos respeitar, primeiramente. Porque se eu me considero e me respeito, eu não sou escravo para ficar dependente de consideração e respeito dos outros. Entenda, nós não somos metades precisando de outra metade. Nós somos inteiros. Mas nós necessitamos focar em nós. E é interessante que o nosso corpo vai avisando que as coisas não estão bem. Mas a pessoa continua fazendo aquele papel de santa, de guerreira, até que o corpo e a mente falam, chega. Aí a pessoa fica acamada, depressiva, sem mobilidade, fica rígida. Precisamos aprender a ouvir a nossa alma, ouvir o nosso corpo, aprender a aceitar o que existe dentro de nós e usar da melhor forma possível. Por exemplo, tem muita gente que acha que a raiva é ruim.
Mas sendo bem usada, ela é um combustível que nos ajuda a ter determinação para crescer na carreira, por exemplo, para conquistar um bem, construir uma casa. Mas vamos fazer uma prática agora, para fazer uma limpeza aqui dentro da gente. Feche seus olhos e vamos respirar fundo, vamos lá. Solta. De novo, puxa. Solta. Isso. Vamos agora imaginar que estamos dentro de uma casa velha, escura, ok? Com um pouco de dificuldade você vai conseguir acender a luz aí dentro da casa. Nesta casa está o seu passado. Então você vai ver fotos, objetos que te lembrem as dores do seu passado, te lembrem as mágoas, os medos, as inseguranças, humilhações, traições, tudo que é de ruim que você já passou, que você fica carregando até hoje, você vai encontrar aí fotos ou objetos. Vai observando, toma consciência de tudo aí que está dentro dessa casa. Essa casa que é uma verdadeira prisão na tua vida. Você inconscientemente está vivendo presa aí dentro. Mas está em tuas mãos hoje se libertar. Você aceita? Aceita se libertar disso? Então você vai olhar e vai encontrar uma marreta aí perto de você. Você vai pegar essa marreta e você vai quebrar a porta para poder sair. Ok? Mas bata com força, mas quebre. Deixa a sua agressividade fluir, deixa a sua raiva fluir para desbloquear todos esses nós aí dentro de você, desbloquear essa energia aí dentro. Solta essa raiva, perceba que vai ficando mais leve quando você vai quebrando essa porta. Isso, quebra tudo. Você conseguiu sair desta casa. Isso, muito bem. Você vai perceber que do lado de fora da casa tem um galão de gasolina. Você vai espalhar em volta da casa. Vai espalhando, espalhando, espalhando e vai acender um fósforo. Você vai ver o fogo consumindo suas dores. Veja o fogo consumindo tudo isso que representa, simboliza suas mágoas, traições, ressentimentos, humilhações. Isso. Veja o fogo consumindo essa prisão que você estava. Você é livre agora. Olha o fogo consumindo. Você vai ficando liberta, leve, em paz. Respire fundo. Solta. Coloque a mão no teu peito agora. Sinta seus batimentos. Perceba que debaixo de sua mão existe uma pessoa especial. Uma pessoa que precisa de você 24 horas por dia. Isso mesmo. Essa pessoa precisa da sua atenção, do seu respeito, da sua compreensão, da sua paciência, dos seus cuidados, do seu carinho e do seu amor. Essa pessoa é você. Se permita receber agora essas energias boas que preenchem todo o seu ser. Isso. Vai preenchendo com coisas boas aí dentro de você. Respire fundo. Solta. Muito bem. Isso. E vamos voltando para o nosso estado presente, no aqui e agora. Mais leves, libertos, renovados. Compartilhem esse podcast, pessoal. Compartilhe com seus amigos, colegas, familiares. Não esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever no canal, apertando o botão vermelho. E até o próximo podcast. Um grande abraço.